Bom dia, Rose. Bom dia, Ana. Bom dia, Rebeca. Bom dia, Zenha. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Obrigada mais uma vez pelo convite. Bom dia, Rose, bem-vinda. Obrigada. Rose, vou te fazer uma primeira pergunta sobre o seguinte, que a gente estava conversando aqui mais cedo. Não está fácil a gente fazer análise dessa dessa volta para a luz do dia, digamos assim, da questão palestina, porque ela sempre está aí, né? Sempre esteve, pelo menos nas últimas 7 décadas, com mais força, né? Óbvio que a gente pode voltar mais para trás para trazer essa questão. Como que você está vivendo isso? Ontem eu falei, pessoal, aqui participei de uma live ali no Ópera, muitos ataques. Estou vendo que você também no Twitter, muitos ataques. Primeira questão, então, antes da gente entrar propriamente no mérito, como é que você está vivendo aí esses últimos dias, desde o final de semana? Olha, está realmente uma loucura. Eu não sou especialista em Palestina, né? Não estudo do ponto de vista histórico, mas esse ano já fiz, antes dos acontecimentos de sábado, já tinha feito 2 programas sobre a Palestina, porque no início de julho teve uma escalada da violência, né? Mas sem mortos israelenses, então pouca gente falou. Ali na região de Jenin, onde estava se criando uma resistência de jovens. Então, a gente fez um programa lá no Ópera também sobre isso. Também aquela questão do Roger Waters, né? Teve nos shows dele, do espetáculo que ele faz, né, teatral, durante os shows, a gente discutiu sobre isso e entramos, obviamente, na questão da Palestina, que é a mais que ele toca, né? Inclusive, essa questão do boicote ao show dele é porque apareceu o nome de uma jornalista palestina morta em maio do ano passado. Em Jenin também, né? Ela foi assassinada. Um tiro no... eu sempre me esqueço o nome dela. Ela foi assassinada com um tiro no peito pelas forças israelenses e foi um show de horrores o sepultamento dela, porque teve repressão durante a celebração, a cerimônia de velório e o sepultamento. Então, a gente está sempre discutindo para a esquerda, esse tema é muito presente. Mas a partir de sábado, eu acabei sofrendo uns ataques, assim, críticas, mas também ataques de uma parte da militância, né? Porque eu sou filiado ao Partido dos Trabalhadores, mas quando acho que tem que criticar, eu critico, faço reflexões. E falei sobre o fato do Lula ter usado ataques terroristas, fiz uma crítica, não foi uma crítica dura, mas, né, como estudiosa da área, eu falei sobre isso. E também dos sionistas, né, tentaram derrubar até minha conta no Instagram. Eu recebi um aviso da plataforma por causa da live no Ópera, porque teve muita audiência, né, e eles estavam muito presentes, me xingaram muito, né, eu até printei e mostrei para as pessoas, e enfim, tudo normal. Sim, Rose, vou te fazer a pergunta que eu ia fazer para o nosso convidado, que acabou desistindo, por ter sido, inclusive, alvo de muitos ataques. Rose, qual a justificativa militar para o Hamas fazer boa parte do ataque militar que fez contra um show de música e contra um kibbutz, onde 108 civis foram mortos? Qual é a ideia, na sua opinião, porque isso tem tático, isso é discutido, né? Qual é a ideia? Sim, eu acho que a gente não deixa de lamentar a morte de civis, obviamente. Não sei dizer exatamente qual que é a estratégia militar do Hamas. E se eles alegam que não tinham alvos civis, né, que seriam efeitos colaterais dos alvos militares. Agora, eu acho que tem uma questão que precisa ser posta, e eu não estou aqui fazendo justificativa, não sou advogada do Hamas, nada disso. Mas a população da Palestina, há 75 anos, está vivendo uma situação de limite tão forte que essas questões que a gente pode julgar como irracionais e violação dos direitos humanos, elas acabam sendo laterais nesse conflito, nesse momento.
a discussão. Eles conseguem, de certa forma, justificar para o povo palestino o Hamas, mas o Hamas está sendo apoiado não somente pelos palestinos de Gaza, mas também por outras organizações da Palestina, inclusive o Fatah, que é uma organização dita até pacifista demais, né, pelos palestinos. O Fatah chamou para a coesão em torno das ações do Hamas. Obviamente que a gente tem que lamentar a morte de civis e discutir esse tipo de tática do grupo. Agora, eu acho que nesse momento, colocar essa questão como central, isso pode parecer frio da minha parte, né? Quando a gente está até tratando de todos os tipos de conflito, eu acho que não é a questão central neste ponto, infelizmente, porque ao ponto que chegou a situação da Palestina de 75 anos para cá. É um povo que vive sob um intenso assédio e muito até se discute se essa posição, esse tipo de ataque do Hamas não foi para chamar outros grupos para o conflito depois da resposta de Israel. Né? Israel, obviamente, quer dar uma resposta violenta, como estão dando, principalmente em Gaza, e acabar que essa resposta de Israel fosse tão violenta que grupos como o Hezbollah ou países como o Irã e a Síria agiriam em auxílio do Hamas e dos palestinos. Azainha, eu não sei responder essa pergunta de forma direta, né? Eu não sei dizer qual o objetivo do Hamas, mas acho que precisa ser visto dentro de um contexto de intensa violência, que não é uma violência inédita, né? Não é uma violência que começou há 10 anos atrás, é uma violência de 75 anos. E acho que tem um componente de até desespero do povo palestino em toda essa situação. Por isso apoiam também o Hamas, porque a situação em Gaza é dramática. E a gente está vendo aí o que falou, eu não sei se é o ministro da Defesa de Israel, me falhou agora o cargo, sobre o que fazer em direção a Gaza. Né? E foi o ministro da Defesa ontem. Defesa, né? Todo mundo ficou horrorizado. Só que isso acontece a Gaza há muitos anos, pelo menos no mínimo há 15 anos, há um bloqueio forte em relação a água, alimentos, medicamentos, trânsito em Gaza. Há pelo menos 15 anos isso está explícito. Não começou há 15 anos, mas há pelo menos 15 anos isso está explícito. Então, eu acho que a gente tem que discutir principalmente as soluções, né, nesse momento, porque os efeitos colaterais que Israel também sempre levantaram essa bandeira de que existem os efeitos colaterais da resistência dos israelenses, agora a gente está vendo os efeitos colaterais da resistência palestina. Ô, Rose, inclusive agora subiu para 1.055 o número de mortos dentro da faixa de Gaza, com uma situação dramática. O Plínio agora há pouco falou de tentar ligar para lá, mas as comunicações estão praticamente rompidas, né? Sim. Piora, o diesel que toca os geradores está acabando, então daqui a pouco os hospitais... E eu queria que você falasse, eu queria te perguntar sobre a expansão da guerra, porque já houve um ataque transfronteira da Síria em direção a Israel. E nessas últimas horas, a manchete que eu estava olhando agora, inclusive, chama a atenção o início do enfrentamento, de um enfrentamento maior, mais amplo, mais direcionado do Hezbollah, que está instalado no sul do Líbano, em direção à fronteira norte de Israel. E é uma preocupação, acho que de todos, né? Dos Estados Unidos com o porta-aviões, dos Estados Unidos oferecendo munições para Israel, dizendo que vai colocar outros bens militares na região para possivelmente agir, né, contra a Síria, contra Hezbollah, Irã, enfim. O que te parece o que vem por aí? Olha, até uma das explicações, né, desses ataques de sábado seria, até que eu já falei um pouco sobre isso, de gerar uma comoção que fizesse outros grupos entrar nesse conflito, porque a situação na Palestina teria se estacionado, né? Sem grandes avanços, enquanto Gaza continua vivendo, não só Gaza, né? A Cisjordânia também tem suas questões, mas a questão de Gaza é mais dramática. A questão da Palestina é muito cara aos muçulmanos, né? A forma como Israel chegou na região e como se consolidou como um Estado foi extremamente violenta. Extremamente violenta.
Então, até aquele escritor, que a Ana citou ele no Twitter no final de semana, o Tariq Ali, ele tem um livro que chama, acho que é Nova Face do Império, que ele fala justamente que essa é uma questão que toca muito aos países da região. E que um dos objetivos, além de chamar outros grupos para esse conflito, um dos objetivos seria brecar o acordo entre Israel e a Arábia Saudita. E a Arábia Saudita já emitiu um comunicado de apoio e de que essa questão com Israel está congelada. Eu não sei se a Arábia Saudita entraria com forças nesse conflito. Eu acho que o Hezbollah e as forças sírias e iranianas que têm maior potencial. Inclusive, acho até mais que a Síria do que o Irã, porque o Irã encontra-se também numa situação mais difícil, porque tenta, mesmo que nos bastidores, uma espécie de melhora nas relações com os Estados Unidos por conta das sanções financeiras, e parece que estavam ensaiando até aí um acordo sobre as questões nucleares. Eu acho que a Síria, e aí um palpite que eu tenho até que se a Síria entrar de forma indireta, a Rússia estaria nesse conflito, com homens nesse conflito, não das forças regulares, mas talvez ali do grupo Wagner, que não acabou, né? Que a gente talvez achou que fosse acabar e não acabou. O grupo Wagner teve um papel muito forte na Síria a partir de 2015, né? Foi grande responsável por destruir muitas bases do Estado Islâmico e por criar até uma certa estabilidade ali na Síria. Acho que existe um potencial até maior da Síria do que do Irã. Mas ainda é cedo para a gente dizer qual vai ser as respostas. Pode haver, nas relações internacionais, isso pode acontecer. Pode não haver uma resposta e uma ajuda, um enfrentamento direto, alinhado com o Hamas. Mas eu acho que o saldo, pelo menos nesses primeiros dias, nem 7 dias, o saldo é de que os ataques de sábado conseguiram gerar uma resposta, mesmo que formalmente, da Arábia Saudita, do Hezbollah, e que são muito importantes, tanto da Arábia Saudita, de não sentar à mesa confortavelmente com Israel para estabelecer boas relações, quanto do Hezbollah, que tem uma força militar muito maior do que o Hamas e que poderia fazer parte do conflito, mesmo que de forma indireta, fazer parte de uma forma mais substancial. Rose, hoje teve um alerta do Departamento de Estado dos Estados Unidos para os cidadãos dos Estados Unidos não irem, não ficarem ali na região da fronteira com o Líbano, né? E os Estados Unidos têm mobilizaram mais um apoio grande. Eu queria trazer para você algo que você é especialista, que é na Rússia, Ucrânia, como que isso impacta no cenário de guerra também ali com a Ucrânia, ou no contexto da guerra com a Ucrânia, né? Os Estados Unidos já vinham, e não só os Estados Unidos, mas a OTAN, de uma certa forma, já vinham baixando um pouco o perfil com relação à guerra da Ucrânia antes dessa questão da Palestina, do apoio ali aos Zelensky. Como que você vê isso? Essa é uma questão bem interessante, né? Porque a gente teve umas 2 semanas, uns 10 dias atrás, a destituição do que lá poderia ser o presidente da Câmara dos Estados Unidos, né? Algo histórico. E com questões relacionadas ao orçamento dos Estados Unidos. Inclusive, o Zelensky, que tinha pedido lá 24 bilhões de dólares, parece que vai receber 300 milhões de reais, porque não foi aprovado o montante que ele queria, ficou bem abaixo do que ele queria. Vai ter eleições nos Estados Unidos no ano que vem. A gente entra numa situação que é um quadro interessante. O Donald Trump tem mais, digamos, afinidade com Israel. Ao mesmo tempo em que falou que vai acabar com a guerra da Ucrânia em um dia, né, cessando a ajuda dos Estados Unidos, ajuda direta e via OTAN para a Ucrânia. Se o Biden entra de fato nessa questão do conflito, dessa escalada de violência agora, justificando uma ajuda maior para Israel, isso tem impacto na questão ucraniana. Agora, será que ele tem força política sequer para fazer isso? De todo modo, eu acho que o quadro que se conforma de todo modo é ruim para a Ucrânia, né? Tira a comoção ocidental dos ucranianos, né? Agora a comoção é com os israelenses, né?
querendo ou não, existe uma outra lente política de defesa que ela é desviada, né? As pessoas não conseguem ficar com atenção o tempo todo numa questão só. Tira essa comoção e é direcionada para Israel. Já estava com problemas do orçamento nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, o governo do Biden, que está sofrendo pressão sobre essa guerra, pode desviar também essa questão para Israel. Então, de todo modo, é ruim. Além disso, a Ucrânia está enfrentando questões com a Polônia, né, e com a Eslováquia. A Polônia também era um parceiro ali de peso. Eleições domingo, né? Domingo agora são as eleições na Polônia. Isso. E aí pode ser que o Zelensky perca o seu maior aliado regional. Mas o atual governo, né, a extrema-direita, extrema-direita, ainda mais extrema que o governo da Polônia, é contra a Ucrânia, né? Se posiciona contra a guerra na Ucrânia. Aí o governo de extrema-direita atualmente falou assim, não, peraí, eu vou ter que me posicionar contra também, porque senão vai ter impacto eleitoral. E aí, acho que foi o primeiro-ministro, fez uma declaração, né, falando que é o seguinte, não tem como ficar defendendo a Ucrânia, porque a Ucrânia é como se fosse uma pessoa se afogando. Se você ficar muito perto de uma pessoa que está se afogando, ela te puxa e você se afoga junto. Então, todas essas dinâmicas internas dos países que estão ajudando, elas impactam diretamente, que é a questão do Biden também, né, das eleições que vão ter no ano que vem, e que o candidato que tem potencial, que é o Donald Trump, falou que vai sair da guerra com um dia, vai acabar essa guerra com um dia. Então, a Ucrânia, em todo caso, que já estava perdendo muito, né, segue perdendo. Né, além da questão militar, né, além do campo militar, que eles também estão enfrentando dificuldades. A contraofensiva não traz resultados. Então, a situação da Ucrânia, eu acho que ainda mais dramática. E o Zelensky correu para apoiar Israel. Né? Eu acho que foi um dos primeiros governantes aí a emitir uma nota em defesa. Foi um dos primeiros a se posicionar, realmente. Quando estava aparecendo os posicionamentos, eu falei assim, gente, como é que pode? Né? O cara está enfrentando uma guerra dentro do seu território, não está dando conta. 78% da sua população acha que a culpa da corrupção é dele. Tá? Os países parceiros estão abandonando o barco. E ele foi se posicionar, um dos primeiros, correu para se posicionar. Uma das primeiras notas que saiu foi a do Zelensky, de defesa incondicional de Israel. Sem fazer qualquer concessão, qualquer balanço do conflito, ele se posicionou em defesa de Israel. Lembrando, né, Rose, que o Irã acaba de fazer um acordo com os Estados Unidos. Um acordo pelo qual o Irã soltou alguns americanos que estavam presos no Irã e não recebeu o dinheiro, mas essa é uma das acusações contra o Biden. Estão dizendo o seguinte, o Biden é o responsável pelo ataque do Hamas. Isso é a extrema-direita americana, porque os 6 bilhões de dólares do Irã, que ele liberou para o Irã, aos quais o Irã... Esse dinheiro, esses 6 bilhões, é a mesma coisa da fake news contra o Lula aqui, que a extrema-direita Bolsonaro está usando. O Biden deu 6 bilhões que o Irã usou para promover esse ataque a Israel. Só que o Irã não teve nem acesso ao dinheiro ainda. É mentira, é fake news. Então, mas ele está sendo alvo, porque ele fez um acordo, esse acordo libera 6 bilhões congelados do Irã, que só poderão ser usados, aos quais o Irã nem teve acesso, porque está num terceiro país, não sei se um Bahrein, quem que tem controle desse dinheiro. Só pode ser usado em questões humanitárias e tal. E o Irã, por sua vez, libertou e vai libertar americanos presos em seu território. Então, assim, fake news é o que não está faltando nessas guerras, né, Rose? As sanções financeiras dos Estados Unidos em direção ao Irã derrubaram a economia iraniana. O Irã busca um acordo por conta disso. Tem um professor da UFRJ que ele fez uma apresentação recente que ele mostra um gráfico, ele estuda questões do dólar, ele mostra um gráfico com as estatísticas da economia iraniana e de qual foi o impacto das sanções, porque o professor Hernani Torres ele usa a expressão bomba dólar.
Os Estados Unidos utilizam o dólar como uma espécie de bomba. O impacto que teve na economia iraniana é uma coisa assim surpreendente. Então, o Irã, dentro das suas limitações, busca também mitigar essas questões. Então, o que eles conseguem acordar, eles caminham nessa direção, né? A propaganda ocidental é de que são países, aqui a gente está falando do Irã, que são países que não arredam pé, são países difíceis de conversar, são países intransigentes, mas o próprio acordo nuclear que o Brasil mediava entre os Estados Unidos e acabou não indo adiante, e o Irã, era um acordo em que o Irã fazia muitas concessões em relação ao desenvolvimento de armas nucleares. Então, esses países tendem também a fazer concessões para a própria sobrevivência, porque os Estados Unidos ainda são muito poderosos, né, e mantêm a hegemonia da moeda internacional. Então, a questão do Irã é essa. E é impressionante que a extrema-direita dos Estados Unidos, qualquer tipo de caminho para uma melhora muito marginal nas relações com países como o Irã é visto como algo sem precedentes, que precisa ser denunciado o tempo todo. E o Biden vai sofrer muito com isso. E olha que ele faz pouquíssimas concessões. Pouquíssimas mesmo. Boa. Agora, Rose, gostaria de perguntar, né, mais uma contextualização. Uma das pessoas aqui do nosso comentário disse isso quando o Plínio estava aqui, que a gente não pode dizer que o conflito é histórico, né, milenar, porque senão a gente coloca esse caráter de que não tem solução, né, porque é uma guerra que se arrasta há décadas, não tem uma solução para esse conflito. E aí eu te pergunto, existem possibilidades de solução entre essas duas nações que coexistem nesse território? Como você avalia isso? Olha, eu acho que a solução mais realista nesse momento é a construção de um Estado multinacional, um homem, uma mulher, um voto. A solução de 2 estados é a solução mais tradicional, mais defendida, né? Só que se a gente pegar o mapa de 48 para cá, essa é uma. E considerando os acordos de Oslo de 93, essa é uma solução muito difícil. E os palestinos sairiam extremamente prejudicados, porque o mapa ele já se conformou com os palestinos muito encurralados. Como é que a gente vai fazer? Como é que eles vão fazer lá um deslocamento daqueles povos? Como é que vai ser estipulado esses 2 estados? Como é que vamos sentar para discutir sobre as questões territoriais de 2 estados? Exato. Porque nos acordos de Oslo, a Palestina já saiu extremamente prejudicada, né? Que dividia a área A, B e C, sendo que as áreas destinadas exclusivamente a Israel eram onde estavam as terras agricultáveis, as fontes de água, e muito maiores, inclusive as áreas destinadas a Israel, muito maiores que as áreas palestinas. A solução de 2 estados vai ser feita a partir de qual divisão territorial? Essa divisão de 2 estados parece que ela já está sendo tentada até há muito tempo, né? Os acordos que são feitos é como se fossem ter 2 estados, e ela não funcionou. Ela não funcionou. Agora, Israel não quer isso porque não quer dar cidadania ao povo palestino e possivelmente perdeu uma eleição dentro do território, né? Os sionistas, né? No caso, porque a gente não pode dizer que todos os judeus são sionistas, mas os sionistas que defendem o Estado de Israel, me parecem, historicamente, caminharam para uma situação em que os palestinos, em que ficasse insuportável, já é insuportável, os palestinos viverem naquela região e saírem, né? Deixarem a região. Mas, por exemplo, em Gaza não tem como nem eles saírem. A entrada e saída é controlada por Israel. Tem muros subterrâneos em Gaza. Então, essa solução de 2 estados, me parece que ela virou uma não solução, como falou bem a professora Arlene, acho que, se não me engano, ela é da USP de São Paulo, ela estuda a questão palestina com muita profundidade. Com o passar do tempo e a conformação dos territórios, de maioria israelense, né, defendida pelas forças militares de Israel, essa virou uma não solução. Não há como mais pensar na solução de 2 estados. Eu concordo com você, viu, Rose?
embora eu seja um defensor da solução dos 2 estados, acho que ela está morta. E acho que ela acabou de morrer com o ataque do Hamas no sábado. Concordo com você, o Hamas provavelmente... o pensamento do Hamas foi de desfazer qualquer possibilidade de acordo entre a Arábia Saudita e Israel, porque a causa palestina vinha perdendo muita força ao longo do... Israel congelou, né? Houve o congelamento das negociações de paz. Israel teve um grande avanço, especialmente do governo Trump, nas suas relações econômicas com os países árabes, e assim, esse avanço enfraqueceu muito a causa palestina. Eu concordo contigo que talvez o pensamento do Hamas tenha sido, vamos interromper antes da derrota, mas agora, eu acho que agora virá, né, na prática, com o apoio do Ocidente, uma derrota total do Hamas. A situação vai ficar muito, muito mais dramática. Eu estou que nem o professor Emir. Vocês viram o professor Emir aqui ontem? Não tem solução. Assim, o que ele falou? Eu não ouvi. Ele falou isso, ele falou que assim, 2 lugares que ele visitou, e eu também visitei, ele falou, olha, Haiti, porque o Haiti não tem cobertura vegetal mais, tudo que tem no Haiti foi queimado com carvão, o Haiti importa todo o petróleo, não tem pouca terra agricultável, tem terremoto, e a solução dos palestinos. A única coisa, assim... o brasileiro pode comemorar nesse momento é ter um passaporte brasileiro, porque na conflagração que a gente vê, viu, Rose? Eu me lembro que eu estava saindo de carro de Amman, na Jordânia, para Bagdá, tinha que ir de carro, porque tinha perigo de guerra. E aí o nosso carro de reportagem, quando estava nesse equipamento, foi parado por 2 palestinos muito desconfiados da gente, no caminho. Uma terra seca, e eu comentando com o cinegrafista, nossa, uma guerra por causa de uma terra seca dessa. E aí o rapaz palestino que nos parou, desconfiado, achando que talvez a gente fosse, sei lá, espião, o diabo que fosse, era um carro de estrangeiros, ele se aproximou e nós falamos, nós somos brasileiros. E aí sempre acontece no Oriente Médio, quando você fala que você é brasileiro, o sorriso se abre, seja em Israel, onde quer que você esteja. Porque a situação lá, sei lá, eu acho muito complicado. É extremamente complicado, assim. A gente tenta fazer análises catastrofistas, né? Mas eu acho que a força militar, em última instância, é o que faz a diferença. Felizmente, principalmente é o que a gente tem visto, né? Até a Ana mencionou aqui a minha participação no programa Outubro. O Breno perguntou, né, se a gente deveria apoiar a autodefesa do povo palestino ou uma campanha de solidariedade. A campanha de solidariedade, ela já existe há muitos anos. Infelizmente, ela não produziu resultados. Israel é um Estado extremamente armado e violento. Por isso que eu acho que não há como entender a ação do Hamas sobre uma ótica moral nesse momento, porque a gente precisa contextualizar o que acontece com os palestinos há muitos anos. Em Gaza, mais de 90% da água é imprópria para consumo. Eles utilizam 4 horas de eletricidade por dia. É um controle muito rígido para entrada e saída de pessoas. Acho que são 2.200.000 pessoas vivendo numa prisão a céu aberto em Gaza. Então, uma situação, tão dramático o quadro, né, que essas pessoas vivem, que a gente fica assim, pensando que isso precisa ser colocado como centro das discussões. Como sair dessa situação extremamente dramática? Israel, é impressionante, os acordos de Oslo de 93, que foram extremamente bonzinhos com Israel não respeita nem esses acordos. Né, tratam os palestinos como cidadãos de segunda classe mesmo. São assim que eles são vistos, cidadãos de segunda classe. Como animais, né? Como animais. A forma como o ministro da Defesa se referiu aos palestinos, a crianças, idosos, né? A forma eles não estão fazendo nos últimos anos, né, e com o Trump isso piora, nem mesmo uma retórica mais amistosa, nem mesmo a retórica israelense nos últimos anos, principalmente com Benjamin Netanyahu. Nem mesmo essa retórica, nem mesmo no ponto de vista, igual os Estados Unidos têm um duplo padrão, né? Os Estados Unidos fazem um discurso, na prática agem de outra forma.
É isso o Israel faz nos últimos anos. Eles se dirigem aos palestinos e ao mundo como se os palestinos fossem exatamente isso, cidadãos que não merecem o mesmo tipo de direitos que os cidadãos israelenses. Não merecem terra para plantar, acesso à água, acesso à eletricidade, a combustíveis, nada disso. Uau, muito obrigada, Rose, pela sua participação aqui hoje. Não é um tema fácil e nos próximos dias ainda acho que vai estar sendo tratado de forma intensa. Sim. Assim como também esse desfecho ou não da questão da Ucrânia é algo também que deve ganhar mais corpo aí no próximo período. E a gente espera poder contar contigo aqui mais vezes, né, gente? O mundo está extremamente tensionado. É isso, em todos os tabuleiros. A gente estava falando há um tempo atrás sobre os levantes na África, os Estados Unidos estão tensionando a região do Pacífico com a China, então eu acho que assunto não falta, infelizmente. Eu agradeço o convite e bom dia para você, Rebeca, Ana, Zênia, todos que estão nos assistindo, e estou sempre por aí à disposição. Obrigada, Rose, um abraço para você. Tchau, tchau. Tchau, Rose, obrigada.